Ao criticar a política de combustíveis e de privatização da Petrobras no governo Bolsonaro, que tem resultado em aumentos de combustíveis também na Bahia, a vereadora Marta Rodrigues, que é do PT, também alfinetou o ex-prefeito ACM Neto, que, de acordo com a vereadora, tenta se desvincular do atual presidente, afirmando que a campanha não deve ser nacionalizada, ao tempo em que, ainda de acordo com a vereadora, esteve o tempo todo como aliado dele, Bolsonaro. A vereadora Marta Rodrigues, do PT, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Tudo bem, vereadora? Bom dia para a senhora. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, e todos que estão aí nos acompanhando, os ouvintes. Dizer da minha alegria também de estar aqui para a gente bater este papo sobre a situação nossa na Bahia, na política, e enfim, isso é Bahia, né? Então precisamos discutir, estar aqui nesse importante troca de informações. Pois é, a senhora vereadora de Salvador, deixa eu primeiro te perguntar, qual avaliação a senhora faz do cenário político atual aqui na capital, onde estão concentradas essas duas maiores forças? De um lado, o grupo liderado pelo ex-prefeito ACM Neto, de outro, o grupo governista, que tem Jerônimo Rodrigues como pré-candidato ao governo. Ainda tem espaço, e é para esse cenário que a gente está caminhando, de tensão ainda maior entre essas duas forças antagônicas? Qual é a avaliação que a senhora faz? Pois é, Jefferson, nós sempre estamos colocando o debate naquela casa, em outros espaços também, sobre a democracia. E é importante que o grupo, liderado hoje pelo ex-prefeito da cidade, tenha também como centralidade este debate, o que nós não percebemos isso no dia a dia, desde o espaço do legislativo, como também na política no geral. É de forma autoritária, é atropelando, é desrespeitando, e isso não dá para a gente conviver mais em pleno século XXI com políticas como essa, com um atraso como esse. E tenta a todo momento se desvincular do atual presidente, e isso para a gente também, nós temos feito esse debate, cobrado esse posicionamento, porque vai ser uma eleição nacionalizada, e por isso o debate que nós precisamos fazer tem que estar também diretamente relacionado, porque as políticas públicas que o atual governo tem penalizado, tem retirado, tem colocado à margem de todo este processo, foram políticas de muitos anos de lutas, as políticas relacionadas a nós mulheres, ao povo negro, aos nossos parentes, os povos originários, os indígenas. Então, todas essas políticas que foram fruto de muitas lutas, da cultura, o que a gente viu recentemente, que ele vetou completamente a lei Aldir Blanc. Então, são essas políticas que nós precisamos falar, que nós precisamos debater, e para isso é o que está também colocado neste momento, e daqui até outubro nós precisamos debater, e isso está relacionado com verba, com recursos que vêm do governo federal. Então, não dá para a gente dizer que não tem nenhum candidato a nível que vai deixar tudo livre. Isso também não nos diz muita coisa, muito menos para o povo da Bahia. Por isso que é importante, Jefferson, a gente está trazendo esse debate desta forma, no que é que a democracia representa para a gente, é muito cara, e nós estamos vivendo esse momento de pressão e de ameaça constantes. Então, não dá para a gente não falar desse momento, desse lugar também, e desses retrocessos que vem acontecendo pelo ex-prefeito de Salvador. A senhora utilizou a expressão autoritarismo aí, não é? Um governo autoritário insinuando que o grupo de ACM Neto esteja, de certa forma, compactuando com esse sentimento. Hoje tem uma entrevista com o cientista político Felipe Dávila, que é pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto, entrevista que está publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde. Ele diz que a democracia está em risco, sim. A senhora concorda com isso?
Concordo que nós estamos vivendo um momento de ameaça a essa democracia, que é muito cara para todos nós. Muitos dos nossos que lutaram, que já não estão mais aqui, nós temos que dar continuidade a este debate, a essa importância, e é isso que nós estamos vivenciando. Quando, o que eu não gosto muito de relacionar, o inominável diz que vai pedir para auditar as urnas, vai contratar uma auditoria externa, isso também é uma ameaça à democracia. E poderia citar aqui diversos outros exemplos, Jefferson, do que nós estamos vivendo no Brasil, e essa realidade também não está descontextualizada deste debate da democracia, que é importante. Quando dá um indulto para um deputado afrontando o STF, isso também é uma ameaça à democracia. Por isso que essas nossas vozes, nós precisamos ecoar para dizer o quanto a democracia é importante, que a gente tem que lutar. Então, o que está em disputa, o que está nesse momento eleitoral aqui, é a nossa democracia, e que nós precisamos, com as duras penas, e pós a Constituição de 1988, é que a gente vinha consolidando, e agora nós estamos sofrendo ataques diários a esse momento democrático do país. E quando a gente fala de democracia, é quando quer nos calar, silenciar a gente, nos apagar e colocar também diante de tantas lutas que já foram empreendidas e conquistadas, esse retrocesso que nós não podemos mais viver no Brasil. Vereadora, a senhora é pré-candidata à Câmara dos Deputados, é uma voz extremamente atuante na Câmara de Salvador, já não é uma vereadora de primeiro mandato, é uma vereadora já experiente. Esse é o tipo de debate, de proposição que a senhora quer fazer no âmbito federal, caso venha a ser eleita? Esse também, Fernando, porque é preciso a gente entender também que a democracia ela só vai ser efetivada de fato com a equidade de mulheres na política. A conquista do voto feminino, no dia 24 de fevereiro deste ano, completou 90 anos desse direito do voto feminino, e que nós ainda vivemos no Brasil uma realidade machista na política brasileira. Nós somos 52% do eleitorado, mas a maioria também da população do Brasil, mas apenas somos 15% das deputadas do Senado, conforme dados também do TSE. Então, isso é muito preocupante. Se a gente for pegar os dados do pleito municipal realizado em 2020, foram eleitas apenas 9 mil vereadoras, que representam um total de 16%, frente a 84% dos homens eleitos. Então, isso para a gente, das prefeituras também, que nós tivemos mulheres eleitas, apenas 12,1% dos municípios que nós tivemos representação de mulheres. Só temos uma governadora que foi eleita. Agora já cresceram mais duas que estavam na suplência. Então, isso nos preocupa. Então, esse é um debate da representatividade de mais mulheres nos espaços de poder e de decisão, mas queremos também discutir, Fernando, o desemprego, e a gente vai ver os dados que o DIEESE tem apontado, o número de mulheres desempregadas no país já chega a 8,6 milhões, e também as mulheres que chefiam os seus lares, que são a grande maioria também. Por isso que esse debate nós precisamos trazer para essa centralidade, com essa pouca representatividade. E quando a gente fala de representatividade, nós estamos falando também de democracia, e nós estamos também colocando no centro todas essas políticas, eu já citei aqui algumas, para a gente continuar buscando. Então, a luta também vai ser essa, a luta para que a gente altere a realidade. Nós precisamos discutir orçamento público, e as mulheres também têm muitas propostas para que a gente possa empreender e levar. A gente discutir um projeto de desenvolvimento sustentável, socialmente justo,
feminista, antirracista, anticapitalista. Então, é esse debate que nós também queremos estar fazendo lá e vamos fazer como nós fazemos no dia a dia aqui na Câmara Municipal. Apesar dessa força desse debate, e a senhora é uma voz extremamente atuante nesse sentido, eleita aqui em Salvador em mais de uma oportunidade, o Partido dos Trabalhadores não tem um histórico de conseguir efetivar mulheres na Câmara dos Deputados. Nós temos no histórico apenas a atual prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que foi eleita deputada federal pelo PT. O que falta ainda dentro do próprio núcleo do partido da senhora para que mais mulheres estejam representantes em espaços de poder, como é o caso das câmaras de vereadores, assembleias legislativas, na própria Câmara dos Deputados, em um contexto em que, quando se há uma demanda por exercer funções no executivo, também acabam apresentando, na maioria das vezes, homens. Exatamente, Fernando, você foi muito feliz. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, em pleno século XXI, nós só elegemos uma representação feminina na Câmara Federal, que foi a ex-deputada federal e hoje prefeita do município de Lauro, Moema Gramacho. Então, por mais lutas que a gente vem empreendendo dentro do partido, com Secretaria de Mulheres, há muito tempo lá atrás, nós criamos núcleo como uma forma, também foi o primeiro partido a trazer também as cotas para dentro do partido na década de 80, de 30% de mulheres na direção, mas isso não vem se reverberando nas casas legislativas e nos espaços, nos outros espaços também. Então é necessário a gente incentivar, e isso também o partido é necessário ter este compromisso, candidatura de mulheres. Agora, essas candidaturas de forma assim, como nós estamos buscando, desde a eleição de 2020, que a gente vem incentivando, vem fazendo essas rodas, esses debates nas cidades, trazendo essas companheiras que no dia a dia constroem o partido, constroem o movimento social, estão em associações de mulheres, estão na luta também do campo, da cidade. A gente vem promovendo rodas de conversas, porque quando as mulheres também encontram uma situação, e como eu já falei aqui antes, a quantidade de representação nossa no cenário da Câmara Federal, isso também dá uma desanimada. E aí nós precisamos, a eleição de 2020 foi um marco que já vinha de muito tempo. Mesmo a gente não tendo tido uma representação na eleição, mas o debate foi importante, porque agora nós vamos ver nessa eleição para 2022 a quantidade de mulheres, do voto em mulher, do voto em mulher negra. Então, esse debate está muito forte, que é o debate também da autonomia e do empoderamento econômico das mulheres no campo, na cidade. As mulheres são as mais afetadas pela pobreza, pela discriminação e pela cooperação. Então, nós estamos fazendo muito esse debate da economia popular e solidária. As mulheres têm encontrado também essas formas coletivas de participação social, econômica, na conquista também, na busca dessa autonomia. Marta, a senhora tem uma coincidência nas eleições de 2022, que é ser irmã do pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A condição de ter o irmão enquanto candidato ao governador, de alguma forma, ao governo, de alguma forma, contribui na sua voz ser ainda mais ativa nesse processo de construção do projeto político que a senhora representa? Fernando, eu já ouvi muito essa pergunta. Muita gente tem me pautado com essa pergunta. Eu tenho dito que eu tenho uma trajetória também na política, já sou vereadora de 3º mandato, já presidi o PT no município de Salvador por 3 vezes e tantas outras ações que nós já tivemos à frente enquanto mulher negra.
e colocando também na centralidade este debate. Assim também como o pré-candidato professor Jerônimo Rodrigues tem também a sua trajetória, tem a sua história também de militância, de luta, desde o MOC, do Movimento de Organização Comunitária, professor, e os cargos também que ele já desempenhou com muita capacidade e com muita firmeza, tanto no Ministério do Desenvolvimento Agrário, como na SECT, foi secretário da Desenvolvimento Rural, e ultimamente estava na Educação. Então, ele também tem a caminhada, tem o percurso, tem a trajetória política dele, como a minha também. Então, a gente tem feito esse debate que é importante a gente afirmar e não estar associando também, dizendo, não, porque é o pré-candidato a governador que tem isso aí. A nossa trajetória, a nossa luta, a nossa pauta que a gente vem buscando no dia a dia é essa, e que nós vamos continuar também firme e forte, fazendo também como nós estamos realizando e fazendo a campanha do professor Jerônimo, mas com muito respeito, com muita autonomia e com muita independência, aqui dentro do PT também, no movimento social, de onde eu fui forjada nessas lutas, eu aprendi com os companheiros que a gente tem que traçar a nossa trajetória, a nossa luta coletivamente, que é assim que nós entendemos e compreendemos dos espaços onde nós estamos ocupando. Então, nós temos essa trajetória de vida, irmão, né? Mas ele tem a luta, tem a pauta dele, tem a caminhada, e eu também sigo nessa nossa trajetória de muito compromisso, de muita partilha e de muita sororidade com os companheiros que no dia a dia nos ajudam nessa caminhada. Só para ficar claro, eu não associei que o sucesso da senhora ou dele pelo fato de ser irmão. Eu só coloquei se a voz da senhora poderia ser mais audível nesse processo político, justamente por ser irmã do pré-candidato ao governo. Eu reconheço que a trajetória da senhora, inclusive, hoje, do ponto de vista eleitoral, é muito mais vitorioso do que o do próprio Jerônimo, já que ele tenta, pela primeira vez, ser eleito a um cargo, e a senhora já tem uma trajetória de muito sucesso nesse processo político eleitoral, sendo eleita em mais de uma oportunidade para a Câmara daqui da capital baiana. Perfeitamente, Fernando, mas eu dialoguei aqui com você, aproveitei a oportunidade, este programa que tem uma audiência incrível, para a gente também trazer, porque o tema também do nosso debate, que é a paridade política de gênero, quando a gente faz esse debate, quando eu coloquei aqui dos 90 anos da conquista do voto feminino, é que na política ainda tem muito o patriarcado, ainda muito tenta nos pautar e colocar esse machismo na política, né? Então, é dentro desse respeito da sua pergunta que eu dialoguei aqui também com você, mas compreendi perfeitamente o que você trouxe da questão da voz, da altivez, da gente ter mais essa amplitude. Isso também tem essa caminhada que as pessoas também associam, né? Mas eu quis deixar aqui esse momento que eu considero também fundamental, que é da gente reverter esse cenário também na Bahia, das mulheres, com apoio também dos movimentos sociais, o entendimento também e pautar os nossos partidos, principalmente os partidos de esquerda, quem tem essa pauta como prioridade, que nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder e de decisão, incentivar que essas mulheres também que estão em associações comunitárias, em associações de moradores, em conselho de mães, em conselhos também comunitário, que deve ter também essa sororidade para dizer para uma mulher que ela pode, que o lugar da mulher também é na política, é nesses espaços de poder e de decisão. Vereadora Marta Rodrigues, do PT, para a gente encerrar, vereadora, ao longo desses últimos anos a gente viu o PT envolvido em várias crises, e falo aqui principalmente em nível nacional, o que fez o governo petista ser colocado em xeque em mais de uma vez, contribuiu para que o sentimento
antipetista crescesse também. E durante esse período falou-se muito da necessidade de o PT fazer uma autocrítica, reconhecendo erros do passado, para, quem sabe, convencer eleitores que perdeu nesse passado recente. A senhora compartilha desse sentimento também? É necessário, de fato, o PT fazer uma autocrítica neste momento? E, nesse processo, onde o partido mais errou? Jefferson, quando o partido tem toda essa sua história, essa sua trajetória desde a sua formação, e quando vai para os espaços que o partido é criado para isso, né? Para estar à frente também das disputas eleitorais, com as suas políticas de aliança, com o seu programa de governo. E com as alianças, a gente tem um programa que o partido também apresenta e discute, debate, constrói de forma coletiva, que é o nosso modo petista de governar e de legislar. E quando a gente acaba distanciando um pouco de algumas dessas pautas, dessas nossas políticas, dessas nossas bandeiras históricas que o partido foi forjado e foi constituído dentro com este propósito, com este objetivo, então acaba tendo essas críticas que eu mesmo, quando alguém faz uma crítica e que eu incorporo, que é para melhorar. Então o PT já vem neste processo de estar avaliando, de estar analisando, e o momento que nós estamos vivendo é esse, porque foi criado também para o partido, como você já trouxe aí, o antipetismo, esse ódio também ao PT. No período mesmo que nós já vivenciamos do mensalão, muitos dos nossos companheiros e companheiras ficaram muito desestimulados, desacreditados, mas com o passar, com o caminhar, que nós termina trazendo também para a centralidade os movimentos sociais, que é a nossa base, é de onde traz também toda essa capilaridade, essa densidade para o partido, a gente vem avançando. E por isso que eu trago também, eu gosto muito de debater nos espaços onde eu também tenho a oportunidade da gente estar colocando, porque quando a gente percebe esse momento que nós vivemos, no período do presidente Lula, do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, e como foi conduzido, e até hoje que a gente acompanha e vê a justiça também inocentando cada um desses processos, isso também requer que a gente busque também esse debate com mais afinco e com mais proximidade com cada um das nossas e dos nossos no dia a dia, Jefferson. Por isso que eu acho que o partido, ao longo desses 42 anos que o partido tem, é necessário também a gente estar aproximando e estar trazendo também essa realidade e as críticas que a gente recebe, a gente incorporando para melhorar. Isso serve para o partido, serve para os mandatos, para qualquer espaço, onde quer que nós estejamos à frente e exercendo também uma representatividade. Vereadora Marta Rodrigues, vereadora de Salvador pelo PT, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, muito obrigada também, e seguimos aqui firme na luta e com o propósito também de cada vez que isso é Bahia, que essa Bahia cada vez mais se aproxime e cumpra também com este papel que vem desenvolvendo para a inclusão das pessoas, principalmente as que mais precisam. E viva a vocês, essa imprensa tão importante que no dia a dia constrói essa luta pela democracia e pela justiça social. Muito obrigada. Tá certo, um abraço então. Agora são 7h50 na Tarde FM.